Um piauiense para ali aperrear. Boa noite, senador. Aperreado com piauiense. Vou pegar embalo, então, aqui do Monsenhor Gil. Senador, uma equipe de transição tem como missão básica diagnosticar um quadro. É o que a equipe está fazendo. Naturalmente, o diagnóstico e buscar, com o entendimento, como o senhor sempre fala, costurar, portanto, ali uma situação melhor. Bom, pelo que a gente já está ouvindo e vendo, a situação não é nada boa. É o que a gente tem ouvido da própria equipe de transição. Em avançando naquilo que seja o conhecimento do quadro atual do governo, se a situação for pior ainda do que o que está sendo colocado e que a gente já pode ver, como é que a gente pode ter a garantia, ou pelo menos a mínima garantia, de que o governo Lula vai entregar aquilo que prometeu para o eleitor brasileiro? Já que a gente parte do princípio de que quando o eleitor vota, ele vota baseado nas propostas de um candidato, né, e acreditando que ele vai fazer melhor do que o seu oponente. Como é que o senhor imagina isso? Olha, se você acha que está ruim, eu posso lhe afirmar aqui, está muito pior. Muito pior. Veja, nós estamos falando aqui de um país que tem um endividamento, a dívida interna, graças a Deus que a dívida interna, se fosse a externa, seria um caos, que está chegando a 86%, 87% do PIB. Uhum. Ou seja, pegando lá uma comparação com o nosso Piauí, o Piauí é hoje em torno de 8% do PIB o endividamento. Tá certo? Aqui nós estamos falando de 87% de toda a riqueza produzida no ano. Pior, boa parte hoje de curto prazo. O Tesouro, o Ministério da Fazenda está virando uma bolsa de valores, com rolagem de dívida todo dia. Então, qual é mais inflação alta e subindo, juros elevados, estamos falando aí de um governo pagando a 13,75, a Selic, que é o dinheiro é o preço que o governo brasileiro compra dinheiro, tá certo? Essa dívida consome boa parte do orçamento, Então, toda essa coisa do teto, qual é a preocupação? Em honrar. Claro, nós queremos honrar. Está devendo, tem que honrar. E, do outro lado, ainda, com o câmbio, também aí, variando por conta do risco Brasil. Agora, nós estamos falando que o Brasil escolheu um presidente que não é um amador, é um presidente que já foi presidente 8 anos, 2 vezes eleito, terminou o mandato com mais de 80% de aprovação. Por quê? Por que o Lula teve, ao final do mandato, mais de 80% de aprovação? Porque lá em 2003 ele pegou o país com recessão, ele pegou o país com inflação alta, com dívida alta, com juros altos, endividado. Naquele caso, pior ainda, porque era uma dívida externa. Todo mês o ministro tinha que, com o Pires na mão, pedir dinheiro ao Fundo Monetário Internacional. Pagou o Fundo Monetário, reduziu a inflação, reduziu o juro, alcançamos o grau de confiança, o grau de risco mais elevado que o planeta tem. Ou seja, nós estamos falando desse presidente. Ao lado dele, o vice-presidente Geraldo Alckmin, 16 anos governador aqui de São Paulo. Então, são 2 pessoas experientes, responsáveis, maduras e, é claro, sabem que vão encontrar uma grande dificuldade. Eu estou bastante animado, porque mesmo nesse cenário, há grandes possibilidades para o Brasil, mas tem que fazer o dever de casa. Vamos começar fazendo medidas corajosas, duras. Agora, não podemos abrir mão de começar mostrando o lado humano, a grande mudança que o povo fez, deixou um governo desumano e escolheu um governo muito humano. Então, nós temos que cuidar das pessoas, principalmente de quem mais precisa. Obrigado, senador.